Bom, um outro ponto aqui, 1942 a 2012, precursor das ciências cognitivas. Quando Jean-Pierre Chargeau defende em 2002, em seu livro O Homem de Verdade, a tese segundo a qual as verdades lógicas ou matemáticas são o produto do cérebro e, portanto, do pensamento humano, é possível avaliar como, passados 60 anos da publicação da Psicologia da Inteligência, as ideias de Piaget, em sua oposição a Russell, a lógica é que é o espelho do pensamento e não o contrário, mantém uma consistente atualidade na área das ciências e neurociências cognitivas. A nova geração dos estudantes e pesquisadores em psicologia e ciências cognitivas acredita, às vezes ingenuamente, que o qualificativo cognitivo é recente. Ao reler essas aulas de 1942, eles hão de descobrir que, desde o primeiro capítulo, Piaget aborda as funções cognitivas, assim como a interdependência da vida afetiva, sentimentos e cognitiva, muito antes das notáveis obras de Antônio Damasio sobre a matéria em meados da década de 90. Olha que coisa. Fazendo um comentário, né? Interdependência da vida afetiva e cognitiva. Eu, particularmente, nas formações que tive, tanto em graduação quanto em pós-graduação, não ouvi falar essas relações ou essas interdependências. Por isso que é bom a gente vir na fonte, dar uma lida mesmo na obra, naquela coisa escrita pela mão do autor. É importante também a gente ler o que outras pessoas escreveram acerca de determinado pensador, quais os comentários, quais as críticas a determinado pensador. Mas é super importante também a gente vir na fonte, a gente vir aqui no material, na letra escrita pelo autor, para a gente se apropriar do que foi pensado, do que foi colocado, no caso aqui por Piaget. Tá? Continuando, já sublinhamos a reviravolta epistemológica empreendida por Piaget em relação a Russell, a psicologia como fundamento da matemática e da lógica. Mas, para além dessa reviravolta, é a totalidade de um círculo das ciências, entre aspas, que Piaget esboça aqui, desde meados do século XX. Por meio de um audacioso questionamento da escala das ciências preconizada por Augusto Comte, Piaget posiciona não só a psicologia como fundamento da matemática e da lógica, mas vai inscrevê-la na biologia, na química e na física. Se completarmos o círculo, essa mudança radical de ponto de vista, totalmente original para a época e que ainda se mantém atual, conferiu uma posição inédita à psicologia da criança, no próprio âmago do dispositivo da ciência chamada dura e prefigurou na Europa o quadro interdisciplinar atual das ciências cognitivas. Isso que eu acho também super interessante a gente pontuar. O protagonismo do trabalho de Piaget à época, que às vezes a gente quer fazer comparações, e deve fazer também, né? Não que isso seja um problema, mas às vezes a gente foca tanto na comparação com ideias atuais que perde um pouco de vista o protagonismo da época e o contexto da época. Tem um vídeo aqui do canal da série que eu faço sobre alguns conceitos, implicações de alguns conceitos piagetianos para a pedagogia, e que eu trago uma situação muito peculiar e super interessante. No início do século XX, com o aprimoramento das técnicas e da máquina de ressonância magnética, pesquisadores da neurociência vão descobrir que o nosso cérebro
se desenvolvem, a parte física mesmo, fisiológica, se desenvolve em o que eles chamam de surtos do crescimento, surtos de crescimento. A cada instante o cérebro vai tanto aumentando de tamanho quanto de capacidade em operar, em operacionalizar as sinapses, por exemplo, né? As conexões, a produção de sua atividade. E eles perceberam que esses surtos de crescimento se dá exatamente o foco, o ponto central desses surtos de crescimento se dão exatamente nos estágios do desenvolvimento descrito por Piaget. Aí quando eu li isso, eu disse, pô, mas isso foi no início do século XX e Piaget não tinha máquina de ressonância magnética na época, né? No final do século XIX, início do século XX. Ele tinha... desculpe, não foi no início do século XX, não, a produção dessa máquina, não. Dessas descoberta os estudos provenientes das ressonâncias magnéticas, isso é nos anos 2000, tá? Então, no início do século XX, Piaget não tinha esses recursos tecnológicos. Ele tinha apenas as suas deduções, a sua observação, as suas reflexões com vários pares seus, né, para chegar a esses construtos. Então, quando a neurociência vem comprovando isso através de um exame fisiológico, eu acho isso muito magnífico. Comprovando essas ideias de Piaget, essas propostas, essas construções. Voltando aqui. É assim que na Encyclopedia of Cognitive Science, publicada em 2003 pelo grupo editorial Nature, Piaget aparece na categoria prestigiosa dos precursores. A reimpressão da Psicologia da Inteligência em 2012 permite lembrar que, desde 1942, no aconchego do Collège de France, fazendo abstração do contexto terrível da guerra, Piaget traçava já, com tranquilidade e de forma magistral, a via das ciências cognitivas que serão abordadas neste espaço, muito mais tarde por Jean-Pierre Changeux, Alain Bertrand e atualmente por Stanislas Dehaene. E para introduzir a publicação de suas aulas, Piaget escrevia em 1947, abre aspas, apesar da abundância e do valor dos trabalhos conhecidos sobre o assunto, a teoria psicológica dos mecanismos intelectuais é ainda incipiente e começamos apenas a entrever o gênero de precisão que ela poderia comportar. É esse sentido da pesquisa em curso que tenho procurado exprimir. O Collège de France adota, fecha aspas, né? O Collège de France adota atualmente a divisa ensinar a ciência em via de se fazer, Merleau-Ponty. Lema retomado em 2012 pelo projeto IDEX, Iniciativa de Excelência, promovido pela Fundação Paris Ciências e Letras. Aí tem uma nota de rodapé aqui que diz o seguinte: criada em 2010 por 5 membros fundadores, incluindo o Collège de France, conta atualmente com outras 11 instituições, entre as quais 3 organismos de pesquisa. O projeto desta fundação, com outros 2, foi selecionado em 2011 no âmbito de
Initiative des Excellence, proposta pelo governo francês para rivalizar com as melhores universidades do mundo. As atividades, a saber, a pesquisa, a formação, assim como a valorização e a divulgação dos saberes, desses projetos são financiados pelo Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa, divisa atual do Collège de France. Piaget estava impregnado plenamente desta dinâmica, encarnada posteriormente por Merleau-Ponty, eleito para o Collège de France em 1952, e de quem Piaget retomou, neste mesmo ano, a cátedra de Psicologia da Criança na Sorbonne, universidade que lhe havia otorgado o título de doutor honoris causa desde 1947. Há quem defenda que ele ganhou notoriedade com suas aulas de 1942 no Collège de France. 1967 a 2012. As evoluções, os pontos fracos. Desde o prefácio da segunda edição, Sem Mudanças da Psicologia da Inteligência, 1967, Piaget dava-se perfeitamente conta da crítica, sem deixar de refutá-la, que poderia ser dirigida contra ele a respeito do enraizamento real de sua psicologia da inteligência na biologia, para além de sua postura epistemológica geral, círculo das ciências, que, por sua vez, estava isenta de qualquer ambiguidade. Ele escreve: o acolhimento reservado a esta pequena obra foi, de modo geral, favorável, o que nos incentiva a reimprimi-lo sem mudanças. No entanto, uma crítica foi dirigida com frequência contra nossa concepção sobre a inteligência. Ela não faz referência ao sistema nervoso, nem à sua maturação no decorrer do desenvolvimento individual. Fecha aspas. Piaget apressa-se a dizer que se trata de um mal-entendido e evoca seus mecanismos gerais de regulação por assimilação/acomodação, tanto psicológicos quanto biológicos. Apesar disso, a articulação efetiva com a biologia é, com certeza, um ponto fraco de seu edifício. Atualmente, é possível compreendê-lo perfeitamente, porque, na época, Piaget não dispunha das formidáveis tecnologias da tomografia cerebral utilizadas em psicologia muito depois da sua morte em 1980 e aplicáveis agora à cognição lógico-matemática. Fazendo mais um comentário, o que eu disse, tá vendo? Duas coisas, aliás. Uma é que Piaget não, apesar de tamanha produção, ele não dispunha de tempo para responder às críticas que lhe chegavam, responder a certos opositores, e trazia essa discussão, essas oposições, essas réplicas e tréplicas em muitos dos seus livros. Tá? A gente vai encontrar em alguns pontos, geralmente nas introduções que ele faz, as colocações que Piaget faz a essas críticas. Ou seja, ele recebia sim essas críticas e parava para analisar, discutia, revia quando era o caso, admitia ou refutava, enfim. E o segundo ponto é que o prefaciador está trazendo aqui o que eu toquei há pouco, o que eu falei, que são as questões da falta de recurso tecnológico para fazer certos mapeamentos e observar como certas áreas do nosso cérebro funcionam a partir de níveis diferentes de exigência cognitiva, certo? Voltando aqui. Desde o final dos anos de 1990, alguns pesquisadores se servem efetivamente de imagens por ressonância magnética anatômica para construir mapas tridimensionais das estruturas cerebrais em desenvolvimento. Sabe-se que, mediante o desenvolvimento neurocognitivo da criança e as aprendizagens específicas, opera-se uma multiplicação e, em seguida, um desbaste
das conexões, sinapses entre neurônios. Por conseguinte, verifica-se uma diminuição da matéria cinzenta do cérebro, curva em U invertida. Tal desbaste corresponde, segundo Jean-Pierre Changeux, a uma estabilização seletiva das sinapses por um mecanismo de darwinismo neural. Isso que traz essa expressão, darwinismo neural, é o Changeux. Em 1983 e a tradução de 2002. Acho que é isso que está explicitado aqui. Os primeiros resultados dessa ressonância indicam que essa maturação está longe de ser uniforme. Ela se efetua por vagas sucessivas segundo as zonas do cérebro. Em primeiro lugar, as regiões associadas às funções sensório-motoras de base, o que havia sido perfeitamente pressentido por Piaget, e em seguida, até o final da adolescência, as regiões, tal como o córtex pré-frontal, vinculadas ao controle cognitivo superior, em particular a inibição. Desde há pouco, são utilizadas também imagens por ressonância magnética funcional para avaliar as atividades cerebrais enquanto a criança ou adolescente executa uma tarefa cognitiva particular, comparando o que se passa nos diferentes estágios do desenvolvimento. Abre parênteses aqui também, isso, tem uma referência aqui que é Rodet, et al. E outros, 2011, sobre a tarefa piagetiana da conservação do número. Torna-se possível, portanto, visualizar a dinâmica cerebral que corresponde à ativação/inibição das estratégias cognitivas nas diferentes faixas etárias, o que é designado como a macrogênese, ou seja, a ontogênese. Ou no decorrer de uma aprendizagem em uma faixa etária particular. A microgênese, também fazendo outra referência a Rodet e outros colaboradores, no ano 2000, sobre o aprofundamento, sobre essa perspectiva do raciocínio hipotético dedutivo. O desafio consiste em estabelecer a primeira cartografia anatomofuncional dos estágios do desenvolvimento cognitivo. Assim, descobriu-se que o verdadeiro problema para a criança em uma tarefa, tal como a da conservação do número de Piaget, abre parêntese, será que aumenta o número de fichas quando elas são afastadas umas das outras? Fecha parêntese. Não é a lógica do número enquanto tal, porque ela a utiliza muito mais precocemente. Mas o fato de aprender a inibir em seu cérebro uma estratégia visoespacial inadequada, uma heurística de julgamento, um viés, abre parêntese, comprimento igual a número, fecha parêntese, que tem aqui as referências de onde foi retirado isso, estratégia que, na maior parte das vezes, funciona bem e é aplicada até mesmo pelos adultos. Esse controle inibidor é exigido igualmente na categorização e na inclusão das classes. Ora, tal operação não é, de modo algum, evidente. Desse ponto, pensamos nos obstáculos epistemológicos do intelecto e na filosofia do não, descrito outrora pelo filósofo Gaston Bachelard. Em relação à história das ciências. Daí resulta que o desenvolvimento da criança nem sempre é linear, como o grande número de educadores, professores das escolas ou pais, em sua prática já haviam sem dúvida pressentido. Na aprendizagem da mesma noção, do mesmo conceito, podem ocorrer alguns fracassos tardios,
por falta de inibição após êxitos muito mais precoces. Abre parênteses, competência da criança ignorada por Piaget. Fecha parênteses. Daí, defasagens bastante inesperadas. Piaget concebia realmente a inteligência como uma forma de adaptação. A adaptação da cognição às coisas. E servia-se da ideia de adaptação no sentido biológico, a integração ou assimilação dos estímulos, informações, inputs, do entorno ao organismo, combinada com ajuste ou acomodação do organismo a esses estímulos. Em sua opinião, a dinâmica assimilação/acomodação conduz o cérebro humano para organizações sensório-motoras e cognitivas cada vez mais complexas, das ações de bebês para operações lógicas e abstratas do adolescente e do adulto. Fazendo um comentário, eu gosto muito aqui dessa descrição de Piaget, desde lá das ações sensório-motoras. Ele vai se preocupar, inclusive vai dizer que essas ações, as mais rudimentares, são importantíssimas, funcionando até mesmo como base de assentamento, de sustentação para as futuras progressões, as futuras, usando a linguagem de Piaget, os futuros esquemas que são mais elaborados, mas que precisam dos mais rudimentares, digamos assim, para se constituir. Voltando, no entanto, a dinâmica de assimilação/acomodação parece ser atualmente insuficiente, demasiado tímida para descrever a maneira como se desenvolve a inteligência no âmbito de uma forte competição, interferência entre estratégias neurocognitivas em todas as faixas etárias, tanto mais que, para Piaget, esse vínculo direto com a biologia verifica-se apenas no nível das organizações sensório-motoras elementares do começo. Fecha parênteses. A essa descrição propus Rodé 2004, figura que se segue, acrescentar a ativação/inibição do nível neural ao nível cognitivo e executivo, tratando-se seja de sensório-motricidade, seja de número ou de raciocínio lógico. A tomografia cerebral explora, abre parênteses, né? A tomografia cerebral explora, hoje em dia, simultaneamente todas essas funções cognitivas em uma perspectiva integrada. E aí vocês podem ver na imagem a figura que Rodé faz partindo de Piaget, ampliando, né, a proposta de Piaget. E ele daqui, a legenda que ele traz na figura é a seguinte: dupla dinâmica da adaptação no desenvolvimento cognitivo, a assimilação/acomodação e a ativação/inibição. Na década de 1920, o jovem Piaget, já inspirado pela visão de uma epistemologia biológica, não viu a importância da inibição para o estudo do desenvolvimento cognitivo, quando, afinal, esse conceito pluridisciplinar havia sido introduzido em fisiologia e em psicologia desde o início do século XIX e, em seguida, utilizado no século XX pelas célebres escolas de Charles Sherrington, Ivan Pavlov, ambos laureados com o Prêmio Nobel, e Sigmund Freud. Tal postura deve-se, sem dúvida, ao fato de que a inibição era, para Piaget, algo de demasiado negativo, abre parêntese, significando repressão, o contrário da liberdade, fecha parêntese, para a sua teoria construtivista do desenvolvimento da criança.
Essa incompreensão é certamente a falha mais importante de Piaget. E, no entanto, ao reler com atenção nos dias de hoje, este pequeno livro, é possível descobrir que ele toca de leve a ideia de inibição, acalentando-a nas páginas finais. A palavra é citada uma vez, ao serviço da expressão inibições reflexas, sem detectar realmente seu papel central. Caso contrário, não há nenhuma dúvida de que Piaget teria retornado ao tema com sua insistência habitual e sistemática, como ele havia procedido em toda parte relativamente aos agrupamentos ou à reversibilidade. Ele sentia perfeitamente a necessidade de um processo antagonista, de uma tendência contrária, mas ele encontrava sua mais bela expressão no jogo das operações lógicas reversíveis, sua derradeira preocupação em chegar à lógica pelos agrupamentos de operações diretas e invertidas, e não da dinâmica bastante psicobiológica da inibição e de ativação de estratégias neurocognitivas em competição, lógico-matemáticas, visoespaciais ou linguístico-semânticas. Abre parênteses, para aprofundar a discussão sobre esse ponto, vê nossa retomada de Quessager, de Piaget. Fecha parênteses. Sem excluir a importância da reversibilidade operatória, a dinâmica da inibição e da ativação não pode, contudo, reduzir-se a esse aspecto, tornando acessível uma compreensão mais ampla e menos linear, ou regulada estritamente pela lógica, do desenvolvimento cognitivo. Ela se inscreve, além disso, no âmago das funções executivas do cérebro, córtex pré-frontal, da tomada de decisão, tratando-se seja de lógica ou de outra coisa. Ora, Piaget pretendia obstinadamente que tudo passasse pela lógica, até mesmo a tendência psicológica contrária. Na tentativa de contestar Russell e seu logicismo, ele acaba por dar-lhe razão. A psicologia da inteligência da criança tornava-se realmente o espelho da lógica, mais ou menos formal. Ora, esse espelho deformante impediu que Piaget pudesse ver o papel-chave do mecanismo bastante psicológico da inibição cognitiva, independentemente da própria lógica. De qualquer modo, a releitura desse clássico de Piaget suscita o desejo de estar entre os seus ouvintes no Collège de France, em 1942, para compartilhar sua paixão sem qualquer limite. Consciente das expectativas da sociedade em relação a um psicólogo da inteligência, ele apresenta também no final do livro algumas aplicações, os trabalhos de Alfred Binet, e de Charles Sperman. Sobre os testes de inteligência, escala métrica, análise estatística do fator G, fecha parênteses, e para além dos testes, as pesquisas na época recente de Barbel e Helder. Em sua própria equipe genebrina, sobre a noção de agrupamentos operatórios para o diagnóstico do raciocínio nos débeis mentais. Essa preocupação com a aplicação e com as intervenções pedagógicas na tradução de Binet mantém ainda nos dias de hoje uma vigorosa atualidade, em particular em torno das noções de controle cognitivo e de inibição. A inibição é, com efeito,
uma forma de controle neurocognitivo e comportamental que permite às crianças, especialmente na escola, resistir aos hábitos ou automatismos, às tentações, distrações ou interferências, e adaptar-se às situações complexas pela flexibilidade, abre parêntese, dinâmica da inibição barra ativação de estratégias cognitivas em competição, fecha parêntese. A falta de inibição pode ser a explicação para determinadas dificuldades de aprendizagem, erros, viés de raciocínios, etc. E de adaptação, tanto cognitiva quanto social. Em Helder e Piaget utilizavam a noção de agrupamento operatório para o diagnóstico cognitivo na década de 1940. Atualmente, com o mesmo espírito, mas com uma concepção teórica diferente, as pesquisas servem-se das noções de controle cognitivo e de inibição. Essa referência a Barbel e Helder leva-nos a lembrar que o ano de 1942 corresponde ao próprio núcleo da grande época das pesquisas experimentais piagetianas, que começa um pouco antes de 1940, com uma equipe de notáveis colaboradores, entre eles Barbel e Helder, com quem irá publicar em 1959 sua principal obra sobre a categorização lógica na criança, a gênese das estruturas lógicas elementares, e em 1966 a imagem mental na criança, assim como o QCG, intitulado A Psicologia da Criança, e Alina Sigismika. Em 2010, a editora Samoge, em Paris, e os arquivos de Jean Piaget, em Genebra, publicaram em coedição um belíssimo livro, Bom Dia, Sr. Piaget, Imagens de uma Vida. Nesta publicação, descobrimos, ano após ano, de 1920 a 1975, as fotos de numerosos colaboradores de Piaget. Sua obra coletiva atravessou o século, e esta reimpressão da Psicologia da Inteligência pela editora Armand Cole, em 2002, faz reviver o elan do patrão. Se, como já vimos, alguns aspectos destes livros são datadas, questionadas atualmente, o que é evidente para uma contribuição científica, mesmo assim existe uma mensagem, uma determinação que se mantém inalterada, a inteligência apesar de tudo. Essa foi o prefácio de Olivier Rodet, certo? Onde ele traz também as referências que ele utilizou para fazer esse prefácio. E agora vamos chegar ao prefácio de Jean Piaget.